tarde, crianças. Hoje em matemática é a revisão. A revisão da semana, essa semana mesmo, de terça-feira. Na terça-feira eu falei sobre as medidas de massa. São os produtos que a gente compra por quilograma. Então eu tenho a escada, que eu ensinei a vocês a fazer escadinha, é quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Subindo a escada, aumenta o peso. Descendo a escada, diminui o peso, tá? Então, depois do grama, aumenta 10, 20, 10. É 10, 10 e 10. Aqui é 1000, tá? 1000 gramas. Aí você vai fazer o que na página? Na página 177. Na página 177, você vai fazer o seguinte. Tem um texto, tá? Aonde é uma receita macarronada caipira, né? Aí observe a receita e circula a medida convencionais de massa com a cor azul e as de tempo com a cor vermelha. Massa são essas medidas. De tempo é o que você vai usar. As 2 horas significa tempo, tá? Hora é tempo. Aqui é medida de massa. Na primeira linha, 1,5 kg de macarrão caseiro. Isso é 1,5 kg de macarrão caseiro. Aí você circula, certo? Número 9. Observe o peso médio de alguns animais. Temos aí 4 animais. Aí você vai, circula os animais que pesam menos de 1 quilo. Menos de 1 quilo. Animais que pesam menos de 1 quilo. E depois, escreva o nome do animal que pesa mais. Pois, olhando assim, né? Tá? A resposta tá na cara. Virou. Número 10. Você vai fazer esse probleminha aí. Fernando foi ao supermercado comprar algumas coisas que estão faltando para sua mãe fazer o bolo do aniversário de sua colega do colégio. Ele está em dúvida se leva 2 pacotes de 50 de açúcar por R$2 cada, ou se compra um pacote de meio quilo que custa R$3, tá? Então, 2 pacotes de 250 dá meio quilo também, dá 500 gramas, tá? Se levar 2 de 250 mais 250, 500. É a mesma coisa. Só que cada 250 custa R$2. E um pacotão grande, de meio quilo, ou 500 gramas, R$3. Que você vai calcular aí. Número 11. Observe as balanças. Os pratos estão equilibrados, que eles estão na mesma posição. AB, AB. Balança 1 e balança 2. Qual é o peso de cada cubo da primeira balança? Tá aí, dá para você olhar e ver. Colocar aí e também a mesma coisa. Aqui temos uma tabela, 3 colunas. Na primeira coluna, nós temos os nomes das frutas. Na segunda coluna, a quantidade. E na terceira coluna, nós temos a média. 80 abacaxis, você vai comer uma fatia média, tá? 80 gramas vai comer uma fatia. Não é quantidade não, é medida. Um caju, 150 quilogramas, tá? Comendo 3 vezes 150. Uma goiaba, 70. Uma goiaba só. Aí você vai calcular e colocar as medidas aqui embaixo. Ai, meu Deus, solta a folha.
Página seguinte. Leia as afirmativas abaixo e pinche o coração com a resposta certa. 1 tonelada, 1000. Tá, é certo. Você pinta o coração certo. Segundo, 1,5 kg é 150 gramas? Claro que não, né? 1,5 kg, ó. 1,5 kg. É 150 gramas? Não. É falso. Porque 1,5 kg é 1.500 gramas. Olha a diferença para cá. Tá? Não é para colocar F não, é para não pintar. É errado. E curiosidade aí falando sobre a balança. Que é bom a gente saber um pouquinho das curiosidades. Tá? Beijos. Boa tarde. Então, vamos estudar História do Governo Geral. Vocês se lembram que semana passada eu falei para vocês as expedições. Expedição guarda-costa, exploradora, tá? E a colonizadora. Eles mandaram aquelas expedições para vigiar o território, mas notaram que o território era muito grande. Como que eles iam tomar conta? Aí Portugal já sabia de tudo, dos acontecimentos, formou o governo geral. O governo geral, ele foi dividido em 3 partes. Ele tinha o ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor. Cada um tinha uma função no país, no Brasil, que era muito grande. Era não, ele continua sendo grande. Então, o ouvidor-mor tinha uma função, ele é responsável por isso. O provedor e o capitão-mor. Aí, mais abaixo, a gente tinha... Aí foi, o território era muito grande, dividido em capitanias hereditárias. E capitanias hereditárias, tá? Então, dividiram. Uma parte do Brasil, o interior, a Espanha, a parte do litoral, Portugal esperto, malandra, ficou para ela, tá? E depois ela dividiu em câmaras municipais. Cada um tinha a sua função. Claro, depois ele se reuniu e viu o que estava dando certo e o que estava dando errado, né? Porque o nosso país hoje, em 2020, ele é dividido em regiões. As regiões divididas em estados. Os estados divididos em municípios. Municípios divididos em bairros. Os bairros divididos em ruas. E as ruas, as casas das ruas, inúmeras. Olha só quantas divisões. Aí, o governo geral. Isso tudo tem no seu livrinho. O que serviu o governo geral? Para auxiliá-los na defesa, exploração e administração do Brasil. A colônia foram criados alguns cargos. Essas funções eram de confiança, ou seja, escolhidos diretamente pelo governo geral. Então, o rei de Portugal formou o governo geral, que dividiu o capitão-mor, ouvidor-mor e provedor-mor. O que fazia o capitão-mor? Ele era responsável pela defesa e combate aos indígenas, tá? Claro, os indígenas não iam entregar a terra deles assim de mão beijada, lutaram, e muito. O ouvidor-mor era responsável pela justiça. Hoje, no século XXI, responsável pela justiça, a gente tem o ministro da Justiça, tá? Aí depois vem delegados, secretários, policiais, civis e militares. E o provedor-mor? O provedor-mor era responsável pela cobrança dos impostos. Hoje, no século XX, cobrança dos impostos não tem a Receita Federal, tá? Então, o provedor-mor era responsável para recolher, tá? Tudo que eles ganhavam tinha que pagar ao governo, certo? Então, tem o capitão-mor, ouvidor-mor e provedor-mor. Capitão-mor responsável pelo combate aos indígenas,
que os indígenas ficavam lutando para ter suas terras. O ouvidor-mor, responsável pela justiça, tá? E provedor-mor, para recolher todos os impostos, né, que temos hoje, a Receita Federal. Então, é isso. Irão fazer essa atividade. Qualquer dúvida é só na plataforma perguntar que eu estarei lá para responder, tá? Beijo.